O livro de 2 Crônicas, entre o capítulo 22 e o capítulo 23, se há um registro muito importante acerca da palavra do Senhor. Ele conta a história de um jovem, Josias, que fora escolhido para ser rei entre o povo de Deus. O seu nascimento havia sido profetizado cerca de praticamente 300 anos antes, historicamente. E esse jovem, quando começa a reinar, ele procura restaurar a casa de Deus, o templo. Ele celebra festas no meio do povo de Deus, entre as quais estava a trazer de volta o culto, a adoração a Deus. O povo que estava desviado. E eu acho interessante nessa história, eu vou falar de forma bem resumida, é que enquanto está sendo feito as reformas, eles acham dentro do templo, da casa de Deus, um manuscrito. Eles acham o livro da lei que estava perdido. Quando o sumo sacerdote encontra, ele diz: achamos o livro da lei. E é levado logo depois à presença do rei. E quando eles veem as palavras que estavam escritas, as profecias ali registradas, o povo se arrepende, o povo se volta para Deus, renova a sua aliança para com o Senhor. E é interessante que a atitude que o rei toma, que o sumo sacerdote toma, de levar a palavra até o povo, de receber a mesma palavra, de se humilhar reconhecendo os seus erros, de se renovar a sua aliança com Deus, de assumir um compromisso a partir daquele momento, é o que me chama a atenção nessa palavra. E meditando acerca disso, eu me lembro das palavras do Senhor Jesus, no livro de São João, no capítulo 5, 39, quando ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Novo Testamento, na sua maior parte, foi escrito no grego, na língua grega, e a palavra examinar aqui, ela tem 3 significados no grego, mas eu vou me ater a uma só. E essa é a palavra exetazon, que significa investigar, pesquisar, mas na sua profundidade, você examinar as Escrituras aqui que Jesus está falando, é você ler, é você meditar, é você se indagar, querer aprender, conhecer, ter o conhecimento pleno do texto da Escritura que você está lendo, dessa passagem que você está meditando, se indagando, querendo entender a mensagem ali registrada. E infelizmente, nos dias do rei Josias e nos dias de hoje, não tem sido diferente. São muitas pessoas que se acham estar servindo a Deus, se acham porque estão numa igreja, porque ora, porque jejuam, porque participa dos estudos, às vezes, estudos bíblicos, mas que não examinam a palavra, não meditam, marcam presença, mas não tem nenhum comprometimento com a palavra. A palavra de Deus é importante para nós se há uma necessidade de se conhecer ela, de se examinar ela, para que a gente seja liberto. João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas na sua profundidade, a palavra de Deus,
para nós, é importante para que a gente possa aprender a viver de um modo digno, para que a gente possa conhecê-la em como podemos agradar ao Senhor, procurar agradar ao Senhor, melhor dizendo. Se há uma necessidade de se examinar, de ter um conhecimento, de se conhecer a palavra de Deus, para que a gente possa também aprender a frutificar em toda boa obra. Porque a palavra produz em nós fé. Mas essa fé que é produzida pela palavra, se ela não tiver obras também, ela é morta. E se há a necessidade também de se conhecer a palavra de Deus, a examinando, pesquisando, tendo sede, desejo de aprender, também, principalmente, para que a gente possa conhecer a Deus, porque Ele se revela a nós através da sua palavra. Então, como fora nos dias de Josias, que as pessoas, ao darem ouvidos, elas se humilharam, reconheceram seus erros, renovaram a sua aliança, firmaram um compromisso com Deus a partir daquele momento. Como fora nos dias de Esdras, quando Esdras leu a palavra, as pessoas choraram, se humilharam, reconheceram seus erros, renovaram a sua aliança, firmaram um compromisso também de servir a Deus de todo o seu coração. Isso é importante também nos nossos dias hoje, que a gente possa estar na casa de Deus com essa mesma atenção, com essa mesma visão, com esse mesmo propósito, com essa intenção no nosso coração, para que a gente possa aprender a servir a Deus de maneira que o agrade. E a maneira que agrada a Deus que a gente venha o servir é a maneira que Ele revela a Salomão. Que possamos o servi-lo com sinceridade e com inteireza de coração. Mas, infelizmente, muitas pessoas não chegam a esse conhecimento, a esse entendimento, porque não buscam maturidade espiritual. São meninos no entendimento que Paulo diz. Ao tempo que já eram para ser mestres, está ensinando as pessoas, são necessários receber ensinamentos. Mas é triste quando a pessoa rejeita a palavra de Deus. Mas disse o Senhor Jesus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, ele não ouve. E infelizmente, o adversário, muitas das vezes, ele entra dentro da igreja e ele rouba a palavra no coração das pessoas quando ela está sendo semeada. E a pessoa às vezes não está lá fora e achando porque está dentro da igreja, está servindo a Deus, mas está ali com o coração endurecido, está ali, mas não perdoa, está ali, mas não ama, e acha que está servindo a Deus, e acha que Deus está se agradando, e endurece o seu coração, e não dá ouvido, a palavra não entra. Infelizmente, essa tem sido a nossa realidade nesses últimos dias. Mas que você possa aprender a examinar a palavra de Deus, ler mais a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, para que você possa ser abençoado pelo Senhor, para que você possa ser próspero na sua vida. Ele disse a Josué no capítulo 1, que se ele meditasse nessa palavra dia e de noite, ele seria próspero e bem nos seus caminhos, que assim como ele fora com Moisés, ele seria também com ele. O salmista disse no Salmo 119, se a gente aprender a guardar essa palavra no coração, a gente peca menos, a gente evita pecar contra o Senhor. Se a gente meditar nessa palavra, no Salmo 119 ainda, ele diz que a gente aprende a se desviar dos maus caminhos. Se a gente guardar essa palavra no nosso coração, o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos livra de andarmos em trevas. O salmista diz lá que se a gente aprender a meditar nessa palavra, a guardar essa palavra, a gente vai aprender a amá-la e encontrar nela o prazer. A palavra de Deus, para quem tem
os olhos do entendimento abertos, ela é alimento, ela é fortaleza, ela é sustento para com as nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa aprender a amar a palavra de Deus, ter sede de estudar, de examinar a palavra de Deus, e que Deus em Cristo possa renovar a sua fé por meio dela, a esperança e o amor no seu coração, e que você possa aprender a viver de maneira que agrade a Deus por intermédio dela, agradar ao Senhor, o servindo com sinceridade, com interesse de coração, e produzir frutos dignos de arrependimento, João capítulo 15, e conhecer também mais o Senhor por meio dela, porque é através dela que Ele se revela a nós. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa ter essa experiência com Deus.